Olá, esta é mais uma parte da apresentação sobre a teoria do discurso do Lacan, sob o título O Avesso da Aprendizagem. Na última aula a gente viu o discurso da universidade, como ele surge do discurso do mestre. A gente viu isso na obra do Platão, na obra Menon, né, onde ocorre este entrelaçamento entre esses dois discursos e o surgimento deste discurso da universidade, né, neste mesmo momento que Platão funda esta tradição na qual nós mesmos estamos inseridos como acadêmicos, né, e que é o discurso que vai dominar toda a modernidade, tá, por se basear em saber, tá, em um poder que se articula por meio de saber. Tá? Então, e agora vamos conhecer os outros dois discursos, o do analista e o da histérica, que vamos ver que são, de certa forma, alternativas, são assim, né, de certa forma, subvertem, invertem o discurso do mestre e o discurso da universidade. Tá? Então, vamos logo ver a fórmula, né, do discurso do analista, neste caso. Então, vocês lembram no discurso da universidade, o saber era o agente. Agora, com este giro, mais uma vez, para a esquerda, né, aí o que está na posição do agente é o desejo. Tá? Ok? E o que está no lugar da verdade é esse dois que vocês lembram, que é o saber, o conhecimento. Tá? Então, Lacan nos diz que o discurso do analista é movido por um saber que não se sabe. Tá? Como podemos entender isso? Tá? Um psicanalista, né, ele não simplesmente tem um conhecimento técnico que é bem definido, que ele vai aplicar como se fosse assim um roteiro. Não, é muito diferente. A atuação dele, em grande parte, não se dá pela fala dele, né? Mas muito mais pelo silêncio dele. Tá? Isso é curioso neste discurso. Vamos ver neste discurso, quem fala, na verdade, é o sujeito parado. Tá? Você sabe, na psicanálise, no tratamento psicanalítico, né, quem fala mesmo é o analisando. Tá? E o analista tem, digamos, fica como uma tela cinza, onde simplesmente o outro pode, né, em alguma forma, imaginar, digamos assim, né, ver o seu, assim, seu interlocutor, mas a fala é dele, é do analisando. Tá? Ok. No primeiro momento, este analista para o analisando representa um sujeito suposto saber. Ele é o doutor, ele é assim a pessoa que tem um conhecimento, né, que o analisando atribui a ele, do qual ele espera respostas e a realização do seu desejo. Com isso, o próprio analista acaba representando, no inconsciente do analisando, o objeto do desejo A. Então, isso seria uma tentativa de explicar isso aqui, né? Por que isso aqui é o desejo, o objeto de causa de desejo, tá? É justamente porque, em primeiro momento, né, o analista é este sujeito suposto saber. A gente vai ver, isso tem a ver com o discurso da histérica, tudo isso, tá? Então, este fenômeno que depois o analisando vai conversar com seu próprio objeto de desejo aqui, tá? Isso é chamado a transferência, tá? Uma coisa que o Sigmund Freud já viu, né? Que ele chamava Übertragung, e que o Freud viu assim, mais assim como algo meio problemático, tá? Ele sentia que a pessoa estava analisando, estava mais assim repetindo certas
formas de conflito, né, ao invés de resolvê-las. Mas para Lacan, a transferência é justamente aquilo que viabiliza o processo analítico. Tá? Então, viabiliza aquilo que Freud e Lacan chamam a cura da fala. Tá? Isso que é o tratamento psicanalítico na sua essência, é uma cura da fala, tá? Porque o analisando vai num processo catártico, né, de purificação, né, se resolvendo. Tá? O analisando assume sua condição de sujeito dividido na associação livre. Tá? Então, esta fala dele é uma associação livre. Né? Isso é algo que o Freud descobriu, né, nos seus casos, que vamos ver principalmente com histéricas, né, consideradas histéricas, né, onde viu que o próprio analisando se cura através desta associação livre. Quer dizer, de simplesmente falar e ver onde a fala dele vai, sem que isso seja realmente norteado, tá, por meio de algum pergunta concreta ou objetivo, tá, da fala dele, tá? A fala dele vai se desenvolvendo numa associação livre, tá? E ele vai reformulando o seu desejo, vai se reposicionando na ordem simbólica e reconstruindo um significante mestre no seu próprio inconsciente, tá? Então, este significante mestre, é, digamos, algo assim que o analisando consegue se resolver melhor, ganhar mais clareza sobre si, tá? Digamos, ganhar alguma ideia um pouco mais clara de si mesmo, talvez podemos dizer, de seu próprio desejo, tá? Ok? Importante aqui é a gente entender que o discurso do analista é, então, justamente o avesso do discurso do mestre. Então, vocês estão vendo, esses são 2 giros, a gente chegou até ele com 2 giros à esquerda, quer dizer 180 graus. Então, as posições são realmente assim trocados aqui, tá? Ele é o avesso, tá? Então, por isso, este seminário 17 do Lacan também tem este nome, tá? O avesso da psicanálise, tá? O avesso da psicanálise é o discurso do mestre, tá? Então, isso que justamente interessa aos alunos, né, os estudantes neste momento, são essas estruturas de poder, esta repressão que eles sentem nesta instituição da universidade e vão revoltando e vão, né, fazer seus protestos. E o Lacan oferece praticamente para eles dizendo, não, olha, esta coisa de vocês irem nas ruas, né, aí vocês não vão reverter uma tradição de milhares de anos, tá, que se baseia na dominação, seja direta, na escravatura, ou seja, aquela mais indireta, hegemônica, através do conhecimento. Tá? E aí, né, a ideia é de uma inversão, ao invés de digamos, uma ideia de poder acabar com este mestre, tá? Com essa dominação, de inverter isso, tá? Um discurso alternativo, tá? Um discurso de transformação, de cura, tá? Então, ok. E no contexto do discurso do analista, o Lacan menciona o segredo de Sócrates, tá? Ele diz sim, desculpa, isso não é no seminário 17, agora estamos falando do seminário 8, onde o Lacan fala sobre esta transferência e com isso sobre este processo psicanalítico, tá? Sobre esta transferência que é este processo, que na verdade o analisando tem seu próprio desejo falando para ele, tá? Então,
Entendo fazê-lo sentir que o segredo de Sócrates estará por trás de tudo que diremos este ano sobre transferência. Tá? Então, por que o segredo de Sócrates? Tá? Né, a gente já viu, a gente conheceu o Sócrates aqui no contexto do diálogo Mênon, né? E a gente viu que tem vários autores, né, que distinguem aqui o Platão e o Sócrates, que o Platão seria aquele que é a nossa fonte que temos por escrito, né, mas que usa o Sócrates, a figura de Sócrates, para colocar suas teorias, para forjar suas teorias e colocá-las na boca do Sócrates, tá? Mas parece que existem outros elementos discursivos que vamos conhecer agora que não são nada disso, que correspondem muito mais a esta postura subversiva, tá? Desconstrutiva, nesses diálogos socráticos. E aqui a gente sente que talvez a gente enxerga realmente uma pessoa, Sócrates, que né, talvez promoveu isso e que o Platão criou disso inseriu isso nesses discursos repressivos, tá? Então, a gente viu Werner Jäger, este filólogo, que falou, né, que o Platão, como um artista, forja as suas teorias a partir de Sócrates, as falas de Sócrates, né? Mas também, por exemplo, o Karl Popper, né, que escreveu essa obra A Sociedade Aberta a Seus Inimigos, também acha que o Platão traiu Sócrates, tá? O Platão, principalmente nas suas obras tardias, né, cria um sistema muito rígido e realmente um sistema de opressão, sua visão do Estado que ele tem e das leis que ele tem, tá? Ok, mas o que o Lacan quer dizer aqui quando ele fala desse segredo de Sócrates, tá? Aí ele se refere ao diálogo, o banquete, tá? É um outro diálogo que o Platão escreveu, e nele os discípulos de Sócrates estão reunidos num jantar do Agathon, que ganhou um prêmio, e aí uma festa, uma comemoração, e nesta comemoração, neste jantar, eles conversam sobre o amor, sobre o Eros, tá? E num certo momento entra um outro discípulo de Sócrates, que vem atrasado, que é o Alquibíades, tá? Alquibíades está completamente bêbado, e ele fala também, ele fala sobre sua paixão pelo Sócrates, tá? O que ele vê em Sócrates, tá? Ele compara Sócrates com uma caixinha que contém um agalma, um objeto precioso ornamental, tá? Então, né, seria justamente isso, né? Esta transferência, tá? Ele vê algo muito precioso nele, tá? Algo que possa ser a resposta das suas perguntas, que possa ser aquilo que faz ele uma pessoa melhor, tá? Aí está situado o ponto de experiência que faz com que Alquibíades considere que em Sócrates está este tesouro, este objeto indefinível e precioso que vai fixar sua determinação, pois depois de ter desencadeado seu desejo. Esse objeto está no princípio do que será desenvolvido em seguida, com referência à sua resolução, e depois as suas manobras juntos a Sócrates, tá? Então este é o início que esta transferência, né, dele enxergar isso no Sócrates, ou digamos na transferência psicanalítica no analista, né? Primeiramente, um sujeito suposto saber, alguém que sabe. Em segundo momento, este sujeito suposto saber é aquilo que é muito precioso, porque promete ser a solução, a transformação da vida, tá? Então, mas, né, é no fundo algo que o próprio analisando vai produzindo, tá? Ok, a ciência de Sócrates, ele mesmo diz que é uma cura da alma, tá?
E esta técnica que vamos ver um pouco mais adiante, mais detalhadamente, a técnica maiútica, podemos dizer, é a técnica, é algo prototípico para o método psicanalítico. Então, o Sócrates realmente, até na visão de Lacan, tem esta certa posição de ser um antecessor da psicanálise, né? do psicanalista, tá? Ok, e aqui uma fala do Sócrates onde fica um pouco mais nítido, claro, esta técnica maiútica dele. Tá? Ele diz, nesse particular, sou igualzinho às pateras, estéril em matéria de sabedoria. Porém, os que tratam comigo nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo. Servindo nisso tudo, eu e a divindade como patera. Tá? Então, esta a ideia de que dá nascimento a estas novas ideias, a estas novas posturas, a esta nova compreensão de si mesmo, é o próprio analisando. Tá? Ok? Então, a dialética socrática ela se divide em duas etapas. Tá? Uma é a refutação, tá? Em grego elenchios, que seria uma fase desconstrutiva, tá? Onde o Sócrates vai levar o interlocutor a reconhecer a sua própria ignorância. E a segunda parte é esta que a gente viu agora, a maiútica, tá? Que vem desta palavra techne maiutike ou maiutikos, que significa maiúticos obstetra, né? O maiutike, a profissão da parteira. Tá? Então, a atuação do filósofo se restringe a de um obstetra, tá? Que viabiliza o nascimento de novos saberes. Ok? Então, essa técnica maiútica, né, que viabiliza este nascimento de novos saberes, tá? Isso que enxergamos aqui, algo muito assim, que nos avisa, que nos anuncia, de certa forma, já aquilo que vai ser redescoberto pelo Freud e pelo Lacan na psicanálise. Tá? E esta primeira parte, a refutação, a gente vai ver que tem muito a ver com o próximo discurso, que é o discurso da histérica. Tá? Rapidamente, só para ver novamente aquele giro para a esquerda, né? O objeto de desejo, que estava aqui no discurso do analista, estava no lugar do ator, agora é a verdade. Tá? E o ator mesmo é o próprio sujeito barrado. Tá? Antes de tudo, temos que perguntar o que quer dizer isso, histérica ou a histeria. O que seria isso? Né? Aí eu trouxe aqui um trecho de um texto do Gerard Vachman e ele diz isso. O que é histeria? Um campo de investigação quase sem limitações. Ao longo da história, há escritores que nos falam da histeria, desde a cura milagrosa no templo de Asclepios até o tratamento da anorexia num hospital moderno. Desde a bruxa e suas relações com o demônio até a senhora da alta sociedade e seus desmaios. Com o passar do tempo, qualquer conceito de história tem sido ultrapassado pela própria histeria. Tá? Então, existe uma enorme produção científica sobre histeria. Até o Washman vai dizer que os primeiros escritos de 1900 a.C. do Egito também falam destes sintomas inexplicáveis, em grande parte em mulheres, tá? Que alguns especialistas tentam, de alguma forma, resolver. Tá? Então, né?
E temos um longo tempo na antiguidade, onde a ideia é que histeria, daí vem uma palavra, é algo físico que se cria no útero da mulher e faz que ela fica, né, fora de si. E, depois, né, Charcot, um psiquiatra francês, com quem o Freud também estudou, vai estudar isso, vai hipnotizar essas mulheres em grandes apresentações, apresentar esses casos da histeria, né? E, né, o Freud vai, para o Freud, a histeria vai ter uma grande importância também. Mas nesse momento é só importante dizer que a histeria é um fenômeno que sempre provoca, tá? Dá até para ver, né? Provoca estes sujeitos supostos saber, que são o psiquiatra, o médico, o padre, tá? Para dizer o que é, tá? E sempre muda. Sempre também tem outras formas que vão ser chamadas de histeria, outros sintomas que surgem no corpo, no comportamento, tá? Então, o Vajman traz esta ideia de que a fala da histérica seria, no fundo, uma reformulação de uma pergunta. Assim como Édipo, que enfrenta as perguntas da esfinge, o homem, o padre, o médico, o psicanalista, que se propõe a decifrar este enigma, configura como seu mestre. Tá? Então a histérica, ela coloca outro no lugar do mestre e questiona ele. Tá? Ela diz, me diz o que eu tenho, me diz o que eu sou. Tá? Praticamente isso, podemos dizer, este fenômeno. Então, muito menos do que algo que poderíamos novamente definir clinicamente, temos que olhar para este fenômeno histórico, que existem sempre estes sintomas em mulheres que provocam a ciência da época, tá? O discurso da época que se atreve, que propõe a explicar as coisas, tá? Ok, isso. Então, ela eleva aquele que tem admitido a pergunta, que se propõe a responder ela, eleva ele à posição de mestre, dotado de poder ilimitado. Ele é o mestre do conhecimento suposto a ter resposta capaz de silenciá-la, tá? Então, ela instiga, ela coloca o outro nesta posição, e o resultado é produção de conhecimento, produção de grandes quantidades de conhecimento, sempre de novo, porque nunca, digamos, o enigma realmente chega a uma solução, né? O Freud chega a este discurso, né? Vocês lembram, tem estas três profissões que o Freud diz que são, de certa forma, impossíveis, entre aspas, no Freud: governar, educar, analisar. E aí acrescenta isso: fazer, desejar. Fazer, desejar, tá? Então, por que fazer, desejar, tá? Vamos primeiramente, mais uma vez, ver aqui, tá? Como é este discurso, tá? Então, podemos dizer que ele é o discurso autêntico do desejo, do sujeito desejante, tá? A verdade que motiva a fala deste sujeito barrado é o seu próprio desejo, podemos dizer, tá? Então, nesse sentido, é o discurso mais autêntico que tem, tá? Movido pelo desejo de ser objeto de desejo do outro, a histérica assume sua condição dividida e questiona o sujeito suposto saber, gerando saber, tá? Ok, então, aqui é importante também, movido pelo desejo de ser o objeto de desejo do outro, tá? Então, a histérica, ela faz isso, ela instiga esse sujeito suposto saber e provoca ele, e se apresenta como algo também desejável, um enigma a ser explicado, tá? Então, nesse sentido também, fazer desejar. Então, aí que vai acontecer algo, tá? Que é, digamos aqui, nesse caso temos aqui analisando, né? E aqui o analista, né? E aqui acontece algo que
o Freud e o Lacan vão chamar contra-transferência, tá? Quando, digamos, a histérica consegue isso, de realmente de despertar no analista este interesse, né? Que a princípio o analista, pelo menos em Freud, é muito importante que ele seja assim totalmente desinteressado, neutro, tá? Mas se isso acontece, se aí esse sujeito consegue despertar este interesse no analista, então ocorre esta contratransferência, né? Que o Freud vê como problema, algo a realmente ser evitado, né? Gegenübertragung, mas o Lacan não vê um problema nisso não, tá? Ok? Então, e o Lacan também diz aqui, não estará aí, afinal, o próprio fundamento da experiência analítica, pois digo que ela dá ao outro, como sujeito, o lugar dominante no discurso da histérica. Histeriza seu discurso, tá? Então, ele diz que aqui o discurso da histérica fundamenta a experiência analítica, justamente porque ele eleva o outro neste lugar do mestre, ou do sujeito suposto saber, tá? Então, essa ele chama a histerização do discurso, tá? E, né? E isso, digamos, seria aquilo que vai facilitar a implementação do discurso do analista, tá? Então, vamos ver, né, mais uma vez aqui uma fala um trecho do Wajman. A histérica não só exige que a linguagem seja usada como um meio para explicá-la. Ela também insiste em ser reconhecida como ser de fala. Freud atendeu a esta exigência, assim como Lacan, tá? Então, ela insiste em ser reconhecida como um ser de fala, tá? Então, a cura da fala, tá? Isso que a associação livre é, a processo analítico é, tá? E para isso é importante, né, que este sujeito aqui esteja na parte de cima do discurso, que ele começa a ser explícito, tá? Como isso acontece no discurso da histérica, tá? Que depois, quando ela é analisando aqui, tá? Aqui isso é tipo espelhado, né? Digamos, no fundo, essas duas coisas também estão entrelaçadas, tá? Assim como a gente viu entre o mestre e a universidade, aqui temos uma sobreposição, tá? Que é crucial, tá? Que praticamente o discurso do analista precisa ser digamos, preparado pelo discurso da histérica, tá? Então, né? Aí, porque ele fala aqui de Freud, atendeu a essa exigência como Lacan, né? Freud descobriu esta cura da fala através de uma paciente que ele considerava histérica, que ele chamava a Anna O, né? Que era Berta Pappenheim, onde, né, realmente ele e o Josef Breuer, né, com quem ele trabalhava juntos naquela época, viram que a solução para ela é simplesmente a associação livre, deixar ela falar, tá? E ela mesmo entendeu isso e ela praticamente tem uma grande participação nesta descoberta deste discurso do analista, tá? Esta histérica tem uma grande participação nessa descoberta desse discurso de analista, tá? Que praticamente o discurso do analista desiste desta ideia de intervenir, de controlar, né? Como, né, seu avesso o discurso do mestre faz, o discurso da universidade também faz, né? É realmente assim simplesmente abrir espaço para que esta pessoa possa se esclarecer. Né? Ok. Então, esta refutação socrática, aquilo que Sócrates
faz, né, primeiro, na primeira fase, né, antes que venha a fase maiútica, antes que venha o nascimento, antes que esta pessoa vai falando, descobrindo as coisas dentro da sua alma, na visão de Sócrates, né, tem uma refutação, tá, que é podemos ver praticamente como a implementação do discurso da histérica. Tá? Então, sobre Sócrates, aí o Giovanni Reale, na História da Filosofia, diz quem quer que esteja próximo a Sócrates e em contato com ele, ponha-se a raciocinar, qualquer que seja o assunto tratado, é arrastado pelas espirais do discurso, é inevitavelmente forçado a seguir adiante, até ver-se prestando contas de si mesmo, dizendo inclusive de que modo vive e que modo viveu. Tá? Então, este prestando contas de si mesmo. Tá? Isso talvez podemos ver como um momento que este outro, com quem Sócrates conversa, que antes se apresentava com um sujeito suposto saber, né? Sócrates mostrou para ele que ele desconstrói este saber, este suposto saber, e o outro vai ser forçado a assumir a sua condição de sujeito subvertido, de sujeito barrado, que alguém que não se conhece, que não tem realmente conhecimento, tá? Então, ok, então este questionamento, né? O Sócrates, então, ele faz o quê? Ele questiona este significante mestre do outro e faz com que este tenha que assumir sua condição de sujeito dividido. Tá? Então, o Sócrates, né, ele pratica o discurso da histérica com seus questionamentos, né, sempre perguntando o que é isso que você está falando, o que é a justiça, o que é o bem, tá? E com isso faz que, a partir de um certo momento, o outro vai ter que desistir da sua posição de sujeito suposto saber e vai também ter que assumir este discurso da histérica, dizendo, olha, eu não sei, não sabia, pensei que sabia algo, mas não sei. E a partir deste momento, o Sócrates se retrai e o discurso do analista se viabiliza, o nascimento de dentro da pessoa, né, pode ocorrer. Tá? Então estamos vendo esta grande analogia entre estas duas técnicas. Tá? E interessante também, né, para concluir já praticamente o discurso da histérica, né, da onde, né, isso vem em Sócrates. Tá? E o Sócrates mesmo conta sua história numa obra que chama Apologia, obra de Platão, Apologia, uma das primeiras obras, que no oráculo de Delfos, né, um discípulo dele tinha se consultado neste oráculo, e lá a sacerdota, a Pítia, né, deu a ele uma resposta dizendo que há ninguém mais sábio do que Sócrates. Tá? Sócrates seria o mais sábio dos homens. E o Sócrates, que conta que realmente sempre se considerou uma pessoa meio ignorante, ele vai ser instigado por isso, por esta pergunta da Pítia. Tá? Então a Pítia, né, coloca, digamos, não uma pergunta direta, mas ela instiga o Sócrates, né, que acha que é uma pessoa simplesmente ignorante, através disso. E o Sócrates vai atrás, ele se declara como sujeito que carece de respostas e interroga aqueles que pretendem tê-las. Tá? Então Sócrates conta que ele foi conversar com pessoas consideradas sábios para entender o que seria sabedoria, que o oráculo falou que ele seria o mais sábio. Tá? Então ele vai conversar com este sujeito suposto saber e ele aprende e descobrindo que eles não têm saber. E com isso ele mesmo, Sócrates, aprende. Tá? Ele produz um saber, tá? Mas um saber, digamos, que não é explícito. Tá? A gente já viu
diferença, né? Conhecimento e saber. Conhecimento, aquilo que seria transmissível, tá? Algo que qualquer pessoa pode observar, reproduzir, tá? E esse saber seria algo mais processual, algo dentro da pessoa, algo que não pode se explicitar simplesmente, algo que age, mas não pode ser realmente colocado simplesmente em palavras, tá? Saber que não se sabe. Né? Ok, então, e Sócrates chega a esta conclusão que a sabedoria dele seria não uma simples ignorância, mas o saber que não sabe, tá? Este famoso sei que não sei é praticamente assim, né? A ideia que ele vai descobrir como verdadeira sabedoria, tá? Então, nesse sentido, podemos dizer que a gente vê uma grande ruptura, né, nesta visão, né, olhando por este lado da teoria de Lacan, entre Sócrates e Platão, tá? Muito mais do que entre Sócrates e a filosofia anteriores, né? A gente, na filosofia, na história da filosofia, enfatizado muito esta cisão com Sócrates, tá? Pré-socráticos, né? Depois os socráticos, depois os sistemáticos, né? Na história da filosofia tem esta periodização, tá? Mas talvez a ruptura realmente que deve ser observada é esta que ocorre entre Sócrates e Platão, tá? E essa sabedoria socrática talvez é algo também que não Sócrates simplesmente inventou, mas que existia também na Grécia Antiga. Mesmo que a gente viu este lado escravocrata, teve também isso, tá? Teve, né, esse templo de Delfos, né, onde as sacerdotas aconselharam as pessoas, né, nunca falando uma coisa direta, sempre um semi-dizer, sempre deixando para o outro descobrir algo, né? Então, e lá talvez inscrito nesse templo essas famosas palavras, né, gnoti se auton em grego, conhece-te a ti mesmo, tá? Que de certa forma tem muito a ver com este processo psicanalítico, tá? Mas seria simplório dizer, não, é isso, conhece-te a ti mesmo. Isso mesmo pode ser muito confundido com algo, como se isso fosse um processo terminável. Onde, agora me conheci, pronto. Nunca, né? Isso não acontece. Esse processo é sempre inacabado e principalmente ele precisa um outro. Eu não posso me descobrir sozinho, tá? Eu preciso um outro. Eu preciso justamente pôr minhas palavras direcionando eles a um outro, tá? Tendo um pequeno outro, um grande outro, tá? E de alguma forma talvez os gregos também tinham uma ideia disso, tá? A gente sabe através de Plutarco que as pessoas que se consultaram com o oráculo, eles tinham que sempre pronunciar isso, tu és, em grego ei, tá? Quer dizer, este ei não se sabe exatamente qual foi o significado daquilo, tá? Mas uma bem provável explicação é que este tu és se dirige ao deus Apolo, a quem este templo era consagrado. Tá? Então, nesse sentido, a ideia é que não é só você querer a si mesmo, mas você, assim, sempre, digamos, direcionar sua fala a um outro, reconhecer um outro, tá? Este outro. Tá? Ok. E o Sócrates também, encontramos assim um pensamento similar, né? Num outro diálogo dele, que é o segundo Alquibíades, o Sócrates dizendo isso. Logo, se o olho quer ver a si mesmo, precisa contemplar outro olho, tá? Então, só através do outro eu vou conhecer a mim mesmo, tá? Ok, então, nesse sentido, podemos dizer que talvez existia também uma sabedoria, podemos dizer, nesse contexto pré-platônica, né, grega,
que não se articulou desta forma escrita, né, como a partir de Platão vai ser o caso, tá? Ok, então podemos resumir um pouco essa conclusão que se dá aqui, né, que a escrita de Platão domestica, assimila e inverte a experiência socrática para fundar um projeto de hegemonia de conhecimento que justamente inviabiliza esse tipo de experiência. Tá? Ok? Então ele transforma este não saber socrático num sistema de conhecimento transmissivo. Tá? E como a gente viu, com isso comerciável também. Né? Ok. E agora, para concluir mesmo, né, vamos dar uma olhada mais uma vez nesses 4 discursos. Tá? Em primeiro lugar, o que a gente viu, eu acho que ficou bem claro, que é a posição do sujeito nesses discursos nos diz muito. Tá? Nesses discursos do mestre da universidade, o sujeito parado fica, de certa forma, ofuscado, tá? Ele fica assim não explícito, tá? Então isso que podemos dizer que né, são discursos que reproduzem então coerção e hegemonia, tá? Porque aqui se não admite esta condição do sujeito, tá? Mas existem essas possibilidades de outros discursos, podemos dizer contradiscursos, né? Onde se admite esta posição e onde se questiona este conhecimento de Senhor, tá? E onde se produz, né? Onde se produz também um certo conhecimento e com isso uma certa, digamos, ideia de si que não seja condicionado por algum mestre, por algum sujeito suposto saber, tá? Então, o discurso da histérica é também isso, né? Temos que lembrar, Sócrates também ficou famoso por sua ironia, tá? Esta coisa de levar o outro ao absurdo, de desconstruir este discurso deste mestre, deste sujeito suposto saber, é uma subversão, tá? Até podemos pensar um pouco, talvez, na teoria do Bakhtin, né, que fala da carnavalização deste discurso dominante. Né? Ok? Então, eu acho que aí a teoria do Lacan tem muito a oferecer, não só, claro, para fins para clínica, para fins de psicanálise, mas para análise do discurso, tá? E isso é muito pouco explorado hoje, tá? E, né? E aqui mais uma vez, né, o avesso, né? O analista seria o avesso do discurso do mestre e a histérica seria o avesso dos cursos da universidade, né? E daí vem também todo este título deste artigo e também desta apresentação, o avesso da aprendizagem, né? Então a aprendizagem onde ela ocorre no discurso da histérica, aqui se gera saber, tá? E o avesso é o discurso da universidade, tá? Então esta ideia que nosso sistema pedagógico, tá? Que se começa aqui desde Platão e hoje temos nas escolas, na universidade, seria o avesso da aprendizagem, tá? Então que estes podemos inventar metodologias, tá? Mas né, este entrave que sentimos muitas vezes, né? Educadores reclamam que a educação não muda, tá? Talvez tenha a ver com isso, né? Talvez estamos aqui presos em paradigmas que se implementaram aí, né, na época, não só por Platão, mas na época de Platão. Tá, gente, então por hoje foi isso. Nas próximas aulas vamos falar então de um outro momento, não tanto da antiguidade. Essa explicação dos discursos foi muito voltado a buscar aí certas antecessores e raízes na cultura antiga grega, mas a partir de agora vamos olhar para a modernidade e pós-modernidade e o capitalismo, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, até a próxima.